Oi, gente, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Bi Escuta Isso. Eu sou o Júnior Costa, psicólogo clínico, trabalho com sexualidade e gênero, e hoje eu estou aqui mais uma vez com o João Belchior. E aí, meu povo? E a Bruna Oliveira. Oi, gente. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas que muita gente já sentiu na pele, que é o estresse de minoria. Antes da gente começar, deixa eu explicar rapidinho o que é isso. Todo mundo sente estresse. Tem o estresse do trabalho, da faculdade, dos boletos, dos problemas da vida, e isso faz parte. O estresse de minoria ele é diferente. Além de lidar com tudo isso, algumas pessoas ainda carregam o peso do preconceito. E quando a gente fala em minoria, não é porque tem menos gente, é porque são grupos que historicamente sofrem mais discriminação e têm menos poder social, como é o caso da população LGBT, por exemplo. Esse estresse ele pode vir de fora, uma piada, uma ofensa, um olhar de reprovação, o medo de demonstrar carinho em público, mas ele também pode vir de dentro. Depois de ouvir tantas vezes que existe alguma coisa errada em quem você é, algumas pessoas começam a acreditar nisso, passam a esconder parte de si. Sentem vergonha, culpa, e é aí que pode surgir a homofobia internalizada, que a gente vai falar em um outro episódio. Então, o estresse de minoria não é só sobre o preconceito que acontece, é também sobre o peso de viver esperando que esse preconceito aconteça. E eu acho que a primeira pergunta para a gente começar essa conversa é: será que o que mais machuca são as grandes violências ou aquelas pequenas coisas que acontecem durante o dia e vão se acumulando? E eu queria saber a opinião do João, como psicólogo, e da clínica, como é que isso funciona na clínica, e da Bruna também. Bruna, pode começar a arrochar. Falar as suas vivências. Eu acho que o Júnior já fez uma ótima introdução sobre o que é estresse de minoria, então arrocha. Você já tinha escutado falar sobre isso, Bruna? Esse termo? Com esse termo, não. Eu achava que era a mesma coisa que homofobia internalizada. Mas aí, conforme vocês foram explicando, e me fez sentido. Por exemplo, quando eu penso em vezes em que eu estava saindo com alguma pessoa, e aí tem toda aquela questão de pode demonstrar, pode pegar na mão ou não. Ou eu me pega também aqueles, por exemplo, quando a gente está trabalhando num lugar novo e aí a gente não pode falar, a gente não sabe se a gente pode falar que a gente se relaciona com uma mulher ou se a gente se relaciona com uma pessoa. Então deu uma nova roupagem para essas coisinhas que eu acho que todo mundo, em maior ou menor grau, já viveu, sabe? Uhum. Comigo, eu acho que não só isso também já não só aconteceu, mas acontece, principalmente essa questão de saber se a gente está em um lugar seguro para poder segurar na mão de quem a gente está namorando, ficando, enfim. Ou então dar um beijinho e tudo. E aí, eu acho que às vezes as pessoas até olham para isso e ficam pensando, mas frescura, não sei o quê. Mas colocam em duas perspectivas de um casal hétero que não precisa nem se preocupar em dar as mãos, independente de onde ele estiver ali, para poder caminhar, seja, enfim, no supermercado, uma orla de praia ou qualquer lugar, e dar ali um selinho, fazer uma demonstração de carinho, e um casal gay, lésbica, enfim, ficar preocupado de não saber se pode fazer ou não. Né? Quanto aos olhares, quanto a se alguém vai falar alguma coisa, se alguém vai querer arranjar confusão por conta disso, né? E até o sentimento próprio de ficar, às vezes, eu não sei, eu falo por mim também, né? Já aconteceu de quando eu era muito mais novo, lá nos meus 20 anos e tudo, quando eu segurei na mão de um menino pela primeira vez, foi em São Paulo. E aí, tipo, eu fiquei logo assim, morrendo de medo, assim, nervoso. Eu fiquei, meu Deus do céu, alguém vai dar a lampadada na minha cabeça, vai... E aí, além disso, eu fiquei pensando, meu Deus, mas também aqui tá cheio de criança, e eles vão olhar a gente mão dadas pra te ver. Olha a loucura. Enquanto você falava, eu lembrei de... vou só 2 exemplinhos. Não, pode falar. Porque eu lembrei, eu gosto muito de TikTok. Aí eu tava no TikTok rodando, né? Flodando. Não sei como é que fala quando a gente faz assim. Scrollando. Aí apareceu o vídeo de uma mulher trans. Hã? Que palavra feia. Scrollando, ó. Scrollando? Scrollando. E aí, de uma mulher trans que tava fazendo compra num atacado.
uma mulher trans fazendo compra no atacado. E aí ela tava fazendo compra, não sei o quê, aí vem uma senhora e fala pra ela, ai, que pouca vergonha, esse mundo tá perdido. Essa mulher, na hora, ela tem uma atitude muito legal de responder aquela pessoa na mesma... Sim. Mas aí, quando vocês falam desse estresse de minorias, me vem isso na cabeça. Tipo assim, ela tava no mercado fazendo a compra do mês dela e uma outra pessoa se sentiu à vontade para cometer uma violência, porque ela veio e falou um monte de coisa. E essa outra pessoa tinha que estar com a defesa erguida para poder responder na mesma moeda, sabe? Então, isso que me veio na mente. Pegando o gancho de uma mulher trans, outro dia, porque quando você fala que uma pessoa fala alguma coisa com ela, é o que o autor fala sobre esses estressores externos, que vêm de fora para dentro, né? Então, ela sofreu uma transfobia ali no mercado. Outro dia eu entrei no ônibus, e aí, eu não lembro se eu estava lendo ou se eu estava com fone de ouvido, e aí tinha o primeiro banco, tinha uma moça sentada do lado do corredor, e eu sentei do lado dela. Quando eu sentei, eu vi que ela levantou na hora. E aí ela levantou e ela ficou de pé e eu vi que ela xingou, ela reclamou alguma coisa de eu ter sentado perto dela. E aí que eu percebi que era uma mulher trans. E eu fiquei pensando, eu só estava lendo e só estava escutando música, né? Então ela teve alguma reação ali por eu ter sentado do lado dela, que eu percebi que foi comigo. Só que aí, assim, olhando superficialmente, né, ela se incomodou com algo que não aconteceu, porque de fato não aconteceu nada externamente. Mas internamente essa pessoa ela já deve ter passado por tanta coisa, né? Por tantas violências que Sim. Qualquer coisinha que pareça que vai acontecer liga um alarme dentro dela, né? Então ela automaticamente ela se defende. E isso também causa muito sofrimento, né? Porque ela deve ficar o tempo todo em alerta, esperando que alguém vá atacar, que alguém vai de alguma forma, enfim, causar algum tipo de violência. Defesa violar a existência dela, né? O tempo todo. Outro dia também eu fiquei pensando eu tava subindo a rua de casa e eu tava ficando com o cara. E aí a gente subindo a rua e era tarde, assim, 11, 11h30. E eu fiquei pensando sozinho, porque a gente tava andando e eu lembro que veio uma galerinha, assim, umas 3 pessoas, uns 3 homens, e a gente tava de mão dada e a gente soltou. Porque a gente soltou não foi por vergonha, foi por medo. Hoje eu não tenho vergonha de andar de mão dada na rua, no shopping, mas eu tenho medo de sofrer algum tipo de violência física. Então, automaticamente, a hora que a gente viu aquelas pessoas, a gente soltou a mão. E depois eu fiz uma comparação que se fosse um casal hétero, ou se fosse um casal não, um amigo e uma amiga, provavelmente eles se juntariam. Eles fariam o contrário, eles ficariam juntos um do outro, porque eles iam juntar as forças. No nosso caso, não. No nosso caso, a gente se afastou porque ia mostrar que a gente era gay. Então, por causa disso, a gente poderia sofrer alguma violência. Só que aí é o que ele fala, né? Esse estressor interno. Pode ser que as pessoas nem viram isso, mas ao mesmo tempo me acendeu um alerta de uma possível agressão, né? Então, e isso sobrecarrega a gente o tempo todo, né? E é muito isso de... eu tô matutando aqui as ideias, né? Enquanto vocês falam, eu vou matutando aqui as ideias. Mas o que eu fico pensando que é nesse ponto de, tipo, você é lançado em um mundo esse mundo, ele é cheio de preconceitos e o seu corpo, ele é marginalizado, ele é excluído, é um corpo que ele se torna dissidente, enfim, das minorias, né? Seja a população LGBTQIAPN+, sejam até corpos de pessoas com deficiência e tudo. E aí, o que eu fico pensando quando tu fala sobre esse ponto de vocês terem soltado a mão de uma vez, é justamente isso, de que, cara, quantas pessoas têm muita facilidade em poder fazer coisas pequenas de uma forma tão autêntica e tão genuína, que pra gente é isso, tipo, estar em alerta constante, você, ao mesmo tempo que você quer estar ali segurando na mão de alguém, demonstrar o carinho ali pelo cara que tu tá ficando, você também fica em alerta porque você não sabe se, por acaso, vai aparecer 3 caras na frente de vocês de noite e o que eles vão achar, né? O que eles vão decidir fazer ou não. É nesse ponto. O alerta do real e alerta da expectativa de alguma coisa acontecer. Exatamente, porque
a gente foi colocado em um mundo onde os nossos corpos eles sofrem todo tipo de violência. Seja a violência física, psicológica, seja através dos insultos, seja através, né, de do nada você tá fazendo aqui sua compra no supermercado e uma senhorinha se achar no direito de falar, tipo, literalmente uma pessoa, ela se acha no direito de falar do corpo de outra pessoa, de falar da existência de outra pessoa, saca? É tipo, é muita loucura se a gente pensar, se a gente parar para pensar, tipo, para a sociedade em si, que tem toda essa construção dentro do que é certo, do que é errado, dentro de ter essa facilidade, tanta facilidade de externar esses preconceitos, para eles é uma coisa que, nossa, é normal. Então, tipo, como assim você tem esse receio, né? Enquanto vocês falavam, eu lembrei de um outro exemplo. Essa semana eu estava assistindo, joguei no grupo os casos mais antigos. A gente aqui gosta, acho que eu e o João mais, né? E aí era um episódio que tava a Jenny, o Controle e a Samira. E aí a Samira Close estava falando do primeiro beijo com o homem dela. E eu até anotei aqui pra gente, eu acho que vai ser um assunto que vai surgir quando a gente estiver falando sobre homofobia internalizada, mas ela falava de como que foi para ela a experiência. Ela falava que ela foi lá e que ela deu um selinho longo. E ela foi uma criança, né, que cresceu na igreja, ela e a Jenny também. E aí que no que ela deu esse selinho longo, ela ficou muito revoltada, porque foi um selinho longo meio roubado. E no que ela voltou para casa, ela tava, meu Deus, meu Senhor, me perdoa, olha o que eu fiz e não sei o quê. Ela teve uma série de tantos questionamentos e tanto arrependimento por aquele selinho longo, e aí ela falava, então eu sou gay, eu pedi tanto para você me consertar, isso ela falando com Deus, né? E você não me consertou, e o que é isso, e não sei o quê. E aí eu fiquei pensando nisso, porque, assim, hoje em dia, eu acho que depois de muitas mudanças que aconteceram nesses últimos tempos, a gente fala muito sobre homofobia internalizada, sobre orgulho, sobre você ter orgulho de quem você é, mas a gente também esquece de onde que vieram todas essas ideias, sabe? Então, assim, ela era uma criança, eu não sei se ela tinha 15 anos, mais ou menos, mas ela teve tanto aquele discurso da igreja de que ser gay era uma abominação, que o primeiro selinho longo dela, ao invés de ela se questionar se ela tinha gostado ou não, ela estava pedindo desculpas a Deus por ser o que é, sabe? Então, quando vocês falam de estresse de minorias, me veio muito esse exemplo na cabeça, sabe? Porque é aquela coisa, aí novamente, você é lançado em um mundo que te hostiliza e você aprende a se hostilizar. Exato. A entender que quem você é, tipo, a sua autenticidade, a sua existência é errada, então você aprende a se hostilizar e também aprende a odiar a tua própria existência. E só para contextualizar para o pessoal que está escutando, Samira Close, para quem não conhece, é uma drag queen, né, que é streamer, muito famosa e tudo mais, enfim, maravilhosa. Assim, só para colocar esse adendo. Você falou sobre a gente se achar errado, João. Essa pesquisa, ela que é uma teoria, mas que para mim não é uma teoria. Para mim, ela se prova por si só. Porque quando esse cara, essa teoria, ela surgiu lá no início dos anos 2000 e já tinha umas pesquisas anteriores a ela, e aí ele desenvolveu isso. A pergunta principal, inicial dessa pesquisa era por que pessoas LGBTs sofrem com mais ansiedade, mais depressão, mais ideação, mais, enfim, quando comparadas a pessoas cis e pessoas héteros. Repito, não significa que são... A gente não está falando de estresse que todo mundo sente, a gente está falando de um estresse muito específico que uma determinada população recorte sofre. A gente está falando de pessoas LGBTs, mas isso serve para mulheres, que por mais que sejam maior, ainda assim é uma minoria. A gente está falando de pessoas negras, né? Então, nesse caso, pessoas LGBTs de modo geral. Mas a pergunta era, por que essas pessoas sofrem tanto? Só que quando a gente pergunta por que essas pessoas sofrem tanto assim, dá a impressão de que existe alguma coisa de errada com essa pessoa. Então, como é que essa pessoa... por que ela se desenvolveu assim? Quando, na verdade, não é sobre a pessoa, é sobre... É o que a Bruna falou. É sobre o que essa pessoa foi sendo exposta ao longo da vida.
Exato, ela vai sendo atravessada, então ela vai sendo constituída a partir do fora para dentro. E aí esse de fora para dentro, ele se instala em você, e aí você só reproduz isso. Outro dia eu li não era uma pesquisa, mas era um formulário, e aí uma das perguntas era como que você lida com sua sexualidade. E aí a pessoa falou que ótimo, que para ela estava tudo bem. Só que tinha uma outra pergunta que era com quem você consegue falar sobre sua sexualidade. E a pessoa falou que para ninguém. A conta não fecha, né? Porque se eu lido muito bem com a minha sexualidade, por que eu não falo sobre isso? Uhum. E quando eu falo sobre falar sobre a nossa sexualidade, não é bom dia, sou viado, bom dia, sou bi, bom dia, sou lésbica. Não é sobre isso. É sobre, eu tenho 2 irmãs que são héteros, as 2 são casadas. Quando elas falam sobre o marido, elas estão falando que elas são heterossexuais. Só que aí, no caso de... Eu não vivencio isso mais hoje, mas é muito comum um homem gay ou uma mulher lésbica simplesmente não falar. Que isso também é violência, uma violência silenciosa. E eu acho que ela é a pior, que a gente não percebe porque ela se instala sem a gente perceber. Né? Enfim, acho que uma comparação que dá para fazer é como se fosse 2 pessoas carregando a mesma mochila, só que uma mochila está mais pesada. E por que essa está pesada? Né? Porque é essas coisas que a gente tem que carregar de fora para dentro, de dentro para fora. E eu acho muito difícil reconhecer, principalmente a de dentro para fora, porque ela é reproduzida quase no automático. Sim. Né? Contra si próprio ou contra o outro, né? Eu e o João, a gente já conversou sobre isso, do quanto a gente escuta, o quanto a comunidade LGBT é tóxica, o quanto a comunidade LGBT ninguém quer nada com ninguém. E aí eu fico perguntando, principalmente todo a comunidade mundo gay, é assim. Não tem homem gay que quer namorar. Porra, a comunidade inteira não quer, só você que quer. Né? Então é só reproduzindo algo que a própria pessoa introjetou não, né? Ela teve que enfrentar, né? Isso, internalizou sem perceber mesmo. Sim. E eu achei, assim, curioso, porque eu não tinha ouvido esse termo, mas aí ele vai, para mim, ele conversa com vários outros termos, por exemplo, eu já vi falando da adolescência tardia, né, de comunidades LGBT. Aí, quando eu pensei nesse caso da Samira, desse primeiro beijo, em que ela estava tentando se entender com Deus antes de se entender com ela mesma, para mim faz sentido surgir a adolescência tardia, sabe? Parece que as coisas vão conversando e fazendo sentido, sabe? E eu fiquei pensando, sabe o quê? É que quando a gente fala sobre estresse de minoria, a gente não tá falando só sobre, nossa, me dei conta disso, agora vou conseguir me transformar. Nossa, se fosse uma assim, meu coisa... amor, não, a gente não passava anos na terapia. Nossa senhora. Porque, assim, uma coisa é você ter um mapa, estudar o mapa, e outra coisa é você viver o caminho, que é totalmente diferente. E aí o que eu fico pensando, enquanto o Juninho estava falando, é das minhas próprias batalhas mesmo, de tipo, até em relação quanto a minha relação quanto a minha voz, que durante muito tempo eu era muito envergonhado de, tipo, eu mandava áudio, eu não gostava de escutar, porque, enfim, quando eu ia atender quando eu ia atender um telefonema, aí eu tô aqui falando normal, ai, que pipipi, papapó, aí alguém me liga, alô? Quem é? Aí engrossa logo a voz. É tu! E é sem perceber, né, João? É uma coisa automática. E aí as pessoas começam a notar e falar, por que tu engrossa a tua voz quando tu vai atender o telefone, que não sei o quê. E aí, tipo, a gente vai vendo que existem certas coisas que nos atravessaram de uma forma tão forte que a gente já levou de uma forma muito automática na nossa vida, que a gente nem percebe que é um tipo de violência que a gente pratica com a gente mesmo. Nesse ponto de... eu não sei se essa é a melhor palavra, mas é a palavra que tá vindo agora. Mas de se aceitar e se acolher, sabe? Nesse sentido de, cara, minha voz é essa... É isso, e tipo, eu demorei muito tempo pra isso, porque a voz de homem tem que ser uma voz grossa, tem que falar direito, que não sei o quê, tipo, quem fala assim é viadinho e tudo mais, então a gente queria, tipo, de alguma forma se misturar ali no meio da multidão sem chamar a atenção,
né? Enfim, vários outros exemplos que eu posso dar aqui sobre a minha constituição como pessoa, em que eu precisei fazer as pazes quanto a isso, entendeu? Porque era muito mais sobre eu querer me camuflar nesse meio que sempre me atravessou de uma forma tão violenta, de dizer que, enfim, ser gay é errado, que eu deveria procurar ter um relacionamento heterossexual, porque esse era o caminho da vida, você arranjar uma mulher, casar com ela, ter filhos e tudo mais, tem o jeito de homem para se seguir, se você for muito feminino, você pode ser confundido com viadinho e não sei o que, esse tipo de coisa. Então, foi um processo e é um processo, porque não é só sobre também a forma como você se vê, mas também, como até o Júnior disse, é a forma como a gente também enxerga o mundo. De muitas vezes, dentro da própria comunidade gay, vários homens gays ficarem reproduzindo esse tipo de coisa. Porque os gays são todos promíscuos, ninguém quer namorar e não sei o quê. O que é promiscuidade? De onde é que veio isso? Como que tu aprendeu o que é essa promiscuidade? Né? O que é isso que todo mundo... que só tu tá querendo namorar e ninguém mais quer? Né? De onde é que veio essa construção? E aí eu acho que... Não, que eu acho esse discurso, quando a gente escuta, né, o problema é a comunidade gay, os homens gays que não querem se relacionar, né? Dentro da nossa comunidade tem muita toxicidade mesmo, né? O corpo tem que ser um corpo X, tem que ser um homem masculino, enfim, né? Tem muitas regrinhas para serem seguidas. Sim. Mas quando a gente para pensar de uma forma mais crítica, mais profunda, não é que essas pessoas são assim porque elas são gays. Elas são assim porque elas aprenderam a ser assim, né? Uhum. Então tem algo antes, né? E não estou falando que o problema é com a heterossexualidade, porque a nossa primeira vivência é uma vivência heterossexual. Mas é como esse sistema se organiza e faz com que a gente absorva isso e reproduza isso também, né? Porque a gente já falou em outros episódios de casais LGBTs muito tóxicos e que não é que eles são tóxicos por serem LGBTs, eles estão reproduzindo o que eles aprenderam, né? E aí, onde eles aprenderam, também estão reproduzindo algo que aprendeu um pouco mais para trás, né? É quase como não é tirar a culpa, mas entender que o problema não é a gente, é o que o cara pesquisou, né? Qual que é o problema com a gente? Nenhum, não há problema nenhum com ser uma pessoa, um homem gay, uma mulher lésbica, uma pessoa bi, uma pessoa trans. É o que a gente tem reproduzido, o porquê que a gente tem reproduzido e a partir de onde que a gente reproduz isso, né? Porque não é sobre a gente, é sobre o que foi instalado ao longo da vida. Sim, e uma das formas que a gente acaba encontrando como possibilidade, que a gente utiliza, é isso de como que eu posso viver nessa sociedade sem correr o risco de continuar sofrendo qualquer uma desses tipos de violência. Primeiro, talvez não tenha como. Né? Porque se a gente falar da sociedade toda, talvez a gente não tenha como. Por isso que é importante a gente criar redes de apoios dentro da nossa própria comunidade também, para que a gente se fortaleça, para que a gente se empodere e que a gente consiga, enfim, se construir e se constituir mesmo. Mas uma das possibilidades que a gente acaba enxergando é essa ideia de compensar, né? Já que eu sou gay, já que eu sou lésbica, já que eu sou uma pessoa trans, já que eu sou bi, então eu vou compensar de outras formas. Seja, eu vou me dedicar ao máximo no trabalho e ser uma pessoa bem-sucedida. Eu vou malhar e ficar com o corpo saradão e passar toda a estética heterossexual possível, né? Daquele homem hipermasculinizado. Então, acaba que são possibilidades que a gente vai encontrando como uma forma de proteção, né? Porque, assim, quantas pessoas realmente têm a oportunidade de, desde quando elas são pequenas, de escutarem que tá tudo bem serem elas mesmas, né? Então, se a gente não tem pessoas ao nosso redor ali que fortaleçam essa ideia, desde quando a gente é pequeno, a gente vai tentar lidar com aquilo sozinho. Porque primeiro é que muitas vezes, né, a nossa população lida com isso sozinho, com essa angústia que ela vai crescendo sozinha até um ponto que ela vai, enfim, estourar, né?
E como é que se lida com isso sozinho? A gente vai arranjando Eu estratégias acho, que a gente consegue durante o caminho. e eu acho que essa angústia, essa ansiedade, essa pressão, que é como se fosse um alarme ligado 24 horas. Você está em perigo o tempo todo. Sim. Quando você fala sobre, às vezes, a gente não ter rede de apoio, não tem com quem se apoiar quanto a isso, a gente fica com esse alarme ligado 24 horas e a gente naturaliza isso. A gente acha que todo mundo vive ligado o tempo todo, né? E não, muito pelo contrário, é uma coisa muito específica, de recortes muito específicos, né? E eu lembrei, a gente ia esquecer de falar isso, do Mau Mau da novela, e eu conversei com a Bruna sobre um vídeo do Léo Dias. Essa semana, ou foi semana passada, teve uma cena do Mau Mau, que ele, da novela das 8 da Globo, que o avô dele questiona ele de um livro, que é de um casal gay, alguma coisa assim. E aí ele vai pro banheiro, e aí ele, conversando com a irmã dele, ele vai e fala que ele se sentiu exposto, que ele sentiu como se ele estivesse fazendo alguma coisa errada, mas ele não sabe o que é. E aqui nessa cena eu acho que aparecem os dois tipos de estressores, né? O avô dele contra ele, e quando ele se questiona, o que tem de errado comigo? Nada, não tem nada de errado com ele. Mas tendo que enfrentar essa violência que vem de fora para dentro, faz com que ele acredite que tem alguma coisa de errado para ele, né? Então, ao invés dele entender que existe uma violência externa, ele entende o que tem de errado comigo. E aí a gente se questiona, se tem algo de errado comigo, eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa diferente para não ser excluído, para não ser hostilizado, né, na família ou, enfim, em qualquer outro ambiente. E a do Léo Dias é ele conversando com uma mulher trans, e aí eles falam alguma coisa de igreja, e aí ele começa a chorar, e ele vai e fala sobre que ele sabe que eles vivem em pecado. Aí a mulher trans vai e fala, Deus ama o pecador, mas não aceita o pecado. Eles dois estão o tempo todo falando que eles têm alguma coisa errada com eles. E aí eu fico pensando como que uma pessoa, que o Léo Dias, né, é uma pessoa que aparentemente é uma pessoa assumida, uma pessoa bem resolvida com a própria sexualidade, mas aí ele banca isso, mas ele banca achando que ele é errado. Ele banca que ele como se tivesse algo de errado, como se ele estivesse bancando algo de errado que tem nele. E não há nada de errado, né? E aí, viver com isso, você sentindo que tem algo de errado, você sem não ter, é uma coisa extremamente violenta com a própria pessoa, né? E aquela coisa, né? Até quanto de fato ele consegue bancar e sustentar isso. E a que preço, né? Novamente, a que custo. E até que preço. Porque a pessoa que... Isso é homofobia internalizada. Ele está o tempo todo, provavelmente, de alguma forma, tentando ser o mais correto possível no sentido de se adequar ao que esperam de um homem, né? Embora ele seja um homem gay. Eu fico desconfortável, por quê? Porque eu acho que religião, não fé, veja bem, religião é uma coisa que me atravessa no sentido em que me deixa extremamente revoltado. Porque se a gente começar a escutar verdadeiramente esse discurso, né, dele falando eu só quero ser aceito, quero estar eu quero ir para a igreja e tudo mais, mas eu só quero ser aceito, né? É aquela ideia de que existe um ser maior que vai te salvar e vai te salvar de ser quem tu és, sabe? Isso é muito violento. Então, me atravessa nesse ponto porque, nossa, eu tenho zero problema em falar isso, eu sou muito crentefóbico. E quando eu falo que eu sou crentefóbico, não é, então você, crente que crê em Deus, não. Da denominação crente, neopentecostal, extremista, fundamentalista, principalmente. Da pessoa se achar o direito de usar talvez um provável, de acordo com o que você acredita, um ser maior, para justificar as violências que elas praticam com outras pessoas. E com um sorriso na cara e com um discurso muito não é nem acalentador, mas um discurso muito calmo,
muito frio, né? Como E manipulador, né? E manipulador. Então, assistir esse vídeo, para mim, mexe muito comigo, porque eu fico pensando justamente isso. Tipo, cara, só são pessoas que estão tentando existir na sua autenticidade, na sua genuidade, ser quem elas são. E elas se sentem extremamente culpadas simplesmente por existir, por ser quem elas são. E existe, tipo, instituições que reforçam isso. Para mim, é extremamente doentio. Mas assim, eu insisto muito pra gente trazer esse tipo de conteúdo pra cá, porque eu concordo com tudo isso, em gênero, número e grau. Mas aí eu fico pensando, por exemplo, no caso da Samira, de um homem gay, uma criança que cresceu ouvindo isso, sabe? Então, por mais, não é nem sobre debater o que é certo, o que é errado, a instituição não é a instituição, mas vai ser necessário muitos anos de terapia para ele só entender que tá tudo bem ser um homem gay, sabe? E quantas crianças não crescem nesses ambientes? Eu acho que eu até compartilhei com você, eu compartilhei uma trend do TikTok também. Que era justamente a pessoa falando, eu sou 100% de boa com a minha orientação sexual, e aí a pessoa ia passando para o lado, até eu sentir medo de falar quem eu sou no ambiente de trabalho, até eu achar que a minha mãe espera que eu apareça, por exemplo, com um homem, porque era uma mulher lésbica, com um homem do meu lado, ou passa pelo lado novamente, até eu querer ter uma família tradicional. Então, olha o quanto esse tipo de discurso não está enraizado na pessoa, sabe? E o que eu acho mais curioso no discurso dele é que ele se justifica. Eu sei que eu sei que eu estou errado, eu sei que eu tenho culpa, mas não tem culpa de nada. Falar isso parece ser muito fácil de entender, né? Eu precisei 20 anos para poder entender isso. Mas vocês percebem o quanto isso está tão enraizado dentro dele que ele só reproduz. Né? Ele não acordou um belo dia e entendeu que ele era errado, que aquilo era pecado. Aquilo foi posto dentro dele. E assim, a conta gotas ao longo da vida até que aquilo se tornou parte dele, né? E o problema é que se tornou parte dele dizendo que ele é errado, dizendo que ele está em pecado, dizendo que ele não deveria ser daquele jeito. E como que você vive uma vida carregando uma culpa que é uma culpa de que ela não é real porque não existe um erro, mas ainda assim te culparam por ser do jeito que você é, né? Isso é extremamente violento com a pessoa. E eu acho que aí volta lá para o começo do episódio, né? Por exemplo, eu sei que, não sei nem se isso vai hora, mas eu sei que o Léo Dias tem uma questão com abuso de substâncias, supostamente. Então, olha, aí eu fico me perguntando isso, sabe? A gente fala sobre a adolescência tardia, a gente fala sobre o abuso de substâncias, né? Porque a pessoa está fugindo de algo para encontrando algo ali. E aí a pergunta que abriu que abriu essa pesquisa, né, que você trouxe foi, por que comunidades minorizadas sofrem mais de ansiedade? E aí eu te pergunto, como não sofrer de ansiedade, sabe? Olha tudo isso que eles sofrem, não, nós, né, sofremos ao longo da vida. A ansiedade vira o menor dos pontinhos, sabe? E o que eu fico pensando é que, tipo, se existe alguma pessoa hétero que assiste aqui o canal, que acompanha no Spotify, eu vou te convidar a fazer uma reflexão, um exercício, que é esse. Imagina as tarefas mais simples do teu dia, né? De conversar com os teus colegas de trabalho sobre talvez e aí se você for um homem hétero, uma mulher que você está conhecendo, ou se você for uma mulher hétero de um homem que você está conhecendo, das coisas básicas. Ou quando você decide só pegar na mão aqui do teu parceiro ou da tua parceira, quando você tá na rua, assim, no supermercado, gritar um amor, e esse amor, vem cá, isso aqui, tipo, as coisas básicas do dia. Imagina isso com a gente. Como é que vocês imaginam que deve acontecer com a gente? Igual o caso da moça no mercado, né? Ela tava comprando sabão em pó.
Tipo, genuinamente, será que as pessoas veem isso que realmente não é igual? Que existe essa Teve uma vez, disparidade? Que às vezes já as faz um pessoas Tudo elas tempo, nem se bem. tocam. Não, eu acho que não. eu namorava, e aí eu lembro que eu entrei numa farmácia e era muito tarde da noite, era num lugar meio deserto. E eu tava com meu namorado e eu lembro que, eu não lembro se era uma menina ou se era um cara, mas eu lembro que tinha mais gente dentro da farmácia. E aí eles perguntaram, eu não lembro se eles perguntaram o que que a gente era um do outro. Eu achei a pergunta muito aleatória. E eu lembro que eu pensei, e aí eu respondi, a gente é primo. Ele não era meu primeiro, ele era meu namorado. Porque aí eu fico pensando, se tá eu e minha namorada, se eu fosse um homem hétero e minha namorada, o que ela é minha namorada, ela é minha esposa, né? É uma coisa automática porque é uma coisa natural. Agora, quando pergunta o que ele é seu, a primeira coisa que me vem é me segurar. Por que ele está me perguntando isso? E aí eu calculo o risco. Pode ser que ele seja homofóbico, pode ser que eu saia dessa farmácia e eu leve uma surra. E aí eu vou e falo que ele é meu primo. Isso acontece em segundos, né? Mas ao mesmo tempo requer muito esforço para você poder se proteger o tempo todo, né? Sei lá, com quem que você... É muito comum quando a gente começa a sair do armário, a gente não está conhecendo um carinha, a gente está conhecendo alguém, né? Sim. Você tem todos os trabalhos, hoje não mais, mas todos os trabalhos que eu comecei quando eu era mais novo, era sempre perguntando se eu tinha namorada. Era um esforço muito grande, e normalmente eu namorava, era um esforço muito grande transformar o meu namorado em uma namorada. Porque aí eu ficava o tempo todo me policiando, eu tenho uma namorada, ou então eu tenho alguém, ou então eu tenho uma pessoa, ou então eu falava ela, mas na verdade era ele. Isso é um esforço psíquico muito grande, e isso causa uma sobrecarga muito grande na gente, porque a gente está o tempo todo em alerta, né? E é o que o João falou. Outro dia na academia, um cara... Achei muito curioso, isso que eu fiquei pensando isso a semana inteira. Um cara muito bonito, alto, o braço dele do tamanho da minha perna. E ele ficou me olhando muito na academia. Aí eu pensei duas coisas. Ou esse cara tá tentando flertar comigo, ou esse é um cara que percebeu que eu sou viado e ele pode me dar uma surra lá fora. E assim, fiquei mais de uma semana ele olhando para mim e eu sem saber o que fazer. Em algum momento eu entendi que ele estava flertando comigo. Mas aí eu fiquei pensando, se eu fosse um homem hétero e se fosse uma mulher olhando para mim, ou se fosse o contrário, o máximo que ia acontecer era não corresponder. Eu não ia ter esse medo de será que eu vou apanhar por causa disso? Será que é? Será que não é? Né? Porque isso causa uma confusão muito grande por tudo que eu aprendi. Né? Porque eu posso apanhar, porque é errado, porque se eu fizer isso na academia eu estou sendo exposto. E aí, para uma vivência heterossexual, isso é natural, né? Eu olho para você, flerto, correspondo ou não, e sigo minha vida. Né? E aí é o caso da mochila, é uma mochila mais pesada, né? E a gente pode até incluir esse adendo aqui de que se fosse duas pessoas héteros, ainda tem isso. Do cara hétero respeitar o não da mulher. Né? Porque, novamente, a gente vive, igual o último episódio, a gente vive uma sociedade patriarcal, machista, que fortalece essa ideia da masculinidade hegemônica, que é violenta contra os próprios homens que estão dentro do topo da pirâmide. Tipo, do cara hétero, branco, rico, tipo, por mais que ele seja o mais privilegiado possível dessa pirâmide, ele também não vai sair ileso dessa estrutura. Exatamente. Gente, é o que eu falei sobre fazer a comparação entre o que a gente reproduz, não sobre pessoas heterossexuais, sobre esse jogo heterossexual que os próprios héteros não sei se performam, porque faz sentido para eles, né? Mas ao mesmo tempo faz com que eles ficam presos em si mesmos, né? Mas performam, Mas de uma certa forma é uma performance. Mas eu queria lembrar que ser mulher também é ser um grupo minorizado, né? Então, nós também vamos ter os nossos medos. Exatamente. E estressores também muito específicos, né? Porque a gente falou especificamente de um grupo.
Mas Igual a a mulher hora também, que você né? falou do cara que ia na academia, que você ia falar, ai, será que ele quer me bater? A mulher ia pensar, meu Deus, que horas são? Será que ele vai tentar me estuprar? Uhum. Então também é um Sim. grupo estressor. Exato. E assim, e é por isso que, né, retornem os episódios passados, galera. Por isso que a gente fala tanto da importância do orgulho, a importância de você encontrar redes Exatamente. de apoio e se sentir pertencido dentro da própria comunidade, redes de apoio dentro da própria comunidade, para você encontrar justamente fortalecimento na tua própria existência, empoderamento, sabe? De entender que, porra, tu também tem o direito de viver uma vida feliz, plena, autêntica, genuína, sabe? Com pessoas ao teu redor em que tu se sente seguro para ser tu mesmo, que tu não sente que tu precisa de alguma forma se esconder. Então, eu acho que esse episódio não é pra gente levantar a discussão e arranjar uma solução para um problema, até porque, Quem dera né, fosse fácil assim, né? quem dera fosse fácil. Mas é importante a gente começar a levantar essas discussões, de entrar para reflexão sobre o que mais a gente tem de possibilidade para além de simplesmente só aceitar de forma automática e violenta essas imposições quanto à nossa existência, né? Dessa discriminação, dessa violação, dessa marginalização. E só acrescentando Eu, aqui, porque eu acho que a gente vai estar encaminhando para o final, mas me lembrou de um episódio, eu acho que foi um dos primeiros que a gente gravou, em que a gente falava sobre se relacionar com alguém que está dentro do armário, ou tolerar ou não alguém que está dentro do armário e que não é assumido para a família. E aí, isso me ocorreu aqui agora, que novamente a gente vai estar falando sobre a culpa daquela pessoa que não consegue sair do armário, no sentido de, como assim? Você tem 30 anos e você ainda não saiu do armário? Tipo assim, nós, enquanto comunidade que passou por tudo isso, a gente também cobra dessa pessoa que está nessa espiral de violência. Poxa, se assuma, saia do armário. Cadê o orgulho? Cadê o amor próprio, sabe? não é tão simples assim, né? Não é tão simples, é muito complexo. Renata, questões. Complementando o que o João falou, eu acho que esse tema, entender isso salvou minha vida mesmo, assim. Porque eu acho que quando eu entendi isso, e eu não estou dizendo que isso eu entendi lendo um artigo, isso foi ao longo da vida, porque entender isso não é para se vitimizar, é para entender como é que a gente foi constituído. Né? Porque a partir do momento que a gente entende isso, essa culpa ela pode diminuir. Que é o que o João falou, não é sobre saber isso e a partir de amanhã fazer diferente do que a gente faz, porque não é assim que funciona. Isso leva uma vida toda e isso tem todo um contexto em que a pessoa vive que às vezes faz com que essa pessoa não consiga sair desse lugar, que é o que a Bruna falou. Não é porque eu saí do armário há 20 anos atrás que eu vou exigir que você saia do armário de hoje para amanhã. Isso leva muito tempo, né? E às vezes a pessoa ela nunca consegue fazer isso. Então eu acho que pensar sobre isso, para mim, não é sobre mudar, é sobre entender exatamente o que o Léo Dias talvez não entenda ainda, né? Que não há nada de errado com ele, né? Se a gente passa por tudo isso, se a gente tem que enfrentar isso, se a gente reage a isso, não é porque existe algo errado com a gente. É que o que foi atravessado É o que foi ensinado gente, quase, ao né? longo, o que foi ensinado, sim, a gente só introjetou isso de uma forma tão natural que a gente não consegue separar isso do que eu sou e do que colocaram dentro de mim, né? Então não é sobre mudança, é sobre não há nada de errado em ser quem a gente é mesmo, né? E por isso começar talvez com o básico, se questionar sobre essa estrutura. Exato. E por que esse alarme fica ligado o tempo todo, né? Meus amores, pois então ficamos aqui com mais um episódio de Bia. Escuta isso. Eu achei um pouco pesado, mas achei ótimo. Um episódio bem leve. Gente, olha. É isso, meninas. Pois um eu beijo. Acho que é isso, gente. Querem falar do Instagram? Gente, nos acompanhem em nossas redes sociais. Eu sempre deixo aqui na descrição o Insta de cada um e o Insta do podcast. Quer falar, Ju, do seu bebezinho? E esse artigo sobre estresse de minoria também a gente vai deixar aqui na descrição. É legal acompanhar. Exatamente. Pronto. Fiquem de olho, gente. Beijos, beijos. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, tchau.